Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Você fazia faculdade de Direito então, mas você chegou a se formar? Fiz 8 semestres. Os piores... Quanto que faltou então? 2. Você largou a faculdade faltando 2 semestres. Agora é interessante, mas foram os piores 8 semestres que alguém pode fazer. Ou seja, você atuou Eu senti uma obrigação interna de que eu deveria me formar em algo para não desapontar profundamente o meu pai. Meu pai, para ele, completamente inexistia a possibilidade de ter um filho que não se formasse numa faculdade. Principalmente porque a família do meu pai é de origem muito humilde. E todos eles se formaram muito bem. Alguns se tornaram médicos, as moças professoras, alguns rapazes engenheiros. Meu pai se tornou médico, por isso eu narro essa vida mais confortável no início, né? Aquela vida de filho de médico, né? E ele sempre quis que eu me tornasse médico. E na minha cabeça era impossível, era algo que eu não gostaria de dar para ele, que era esse desgosto de ter um filho não formado. Mas aí você vai crescendo, sua personalidade vai se desenvolvendo, você vai entendendo como a vida é. Eu tinha clientes, atendia clientes na faculdade, não tinha a menor vontade de continuar seguindo a fazer direito. Medicina não dava, porque se eu botar uma agulha aqui, eu já começo a desmaiar. E até que um dia, eu cheguei no 8º semestre, e eu percebi que eu tinha uma série enorme de DPs para fazer. Nunca tinha feito atividades complementares. Tava arrastando com a barriga na faculdade. Não eram 8 semestres que faltavam 2, era uma faculdade nova inteira por fazer. Ah, tá. E aí eu não consegui enxergar mais sentido. E eu passei 2 ou 3 dias pensando comigo mesmo como eu contaria isso pro meu pai. Eu decidi não contar. É como o pisciano resolve as coisas. Eu falei, ele não vai me perguntar, eu não vou falar. Durante muito tempo, eu nutria dúvida em relação a... Será que meu pai não sabe que eu não me formei? Mas ele não me perguntava também para não ter que ouvir a conversa? Rolava fantasia na sua cabeça? Você imaginava como é que ia ser, você contando, como é que ele reagiria? Não, porque... Meu pai é uma pessoa muito previsível. Então eu sabia exatamente como ele reagiria. Ele ficaria muito desapontado, mas não falaria nada. E eu sei que eu daria essa tristeza pra ele. Eu não tinha medo da reação, até porque meu pai é um cara muito quietão, muito pacato. Eu só não queria que essa notícia chegasse. Mas na minha cabeça, se eu ganhasse grana antes de dar essa notícia, de alguma maneira eu iria confortá-lo, né? Porque eu ia falar, eu tenho um certo dinheiro aqui. O medo do meu pai era que eu não pudesse sustentar meus filhos. Não é que ele queria um filho doutor. É que ele foi educado na ideia de que a melhor forma de você viver a vida é ter um diploma que te afasta da massa, daqueles 14 milhões de desempregados que estão lá tentando buscar algum serviço como empacotador do Extra ou auxiliar administrativo. Filho, aparte-se desse povo e brigue uma briga com uma quantidade menor de concorrentes, né? E na minha cabeça, se eu ganhar um dinheiro aqui, eu posso contar para ele algum dia. E eu simplesmente não falei mais no assunto. E ele me perguntou 2 vezes, filho, você não vai voltar à faculdade? Eu falei, vou, pai, tô dando só um tempinho aqui, mas eu vou. Na segunda vez, eu percebi que ele parou de perguntar. E aí nós aprendemos algumas coisas interessantes, assim, em relação a pai e filho. Tem muitas coisas que nós não precisamos falar para os nossos pais e eles falarem pra gente. A gente vai subentendendo. Naquela época eu não percebia. Naquela época eu achava que meu pai, de alguma maneira, ele esqueceu da faculdade. Mas hoje, já pai das crianças, já um pouquinho mais velho, eu percebo, não, na verdade ele sabia, ele só não queria ter a confirmação. E o que aconteceu foi que o negócio cresceu muito. E a internet começou a explodir. Conforme a internet explodia, o número de clientes explodia. Em 2016... Aí eu já tinha feito um monte de projetos. Trabalhei para empresas contratado, né? Tive clientes de auditorias telefônicas, sorveteria, padeiro, imagem, fazer mais livros, um monte de coisinhas. Eu era um peão dentro da internet. Se precisa de uma coisa, eu faço. Precisa de um site, eu faço. Precisa fazer propaganda, eu faço. Até que eu trabalhei
na construção da imagem de uma corretora, de um grande amigo meu até hoje, o Leandro Ruschel. E ele me ligou um dia e falou assim, cara... Em Gaúcho? Porto Alegre, né? Cara, tem uns guri aqui que tem um trabalho muito bom. Cara, uns meninos aqui, eles têm umas fotografias, eles estão pedindo. Você vê que a minha imitação é muito boa, eu tô né? só reparando, então, gente, eu acho muito engraçado vocês de outros estados querendo imitar a gente, gaúcho. É que nem ator da Globo tentando imitar nordestino. Todo mundo é da Bahia, não importa de onde você seja. E... eu tenho uns guri aqui, eles têm umas fotos, eles estão pedindo dinheiro pra fazer protestos contra a Dilma, pro impeachment da Dilma. Eu acho que você pode ajudá-los. Eu falei, mas como assim? O que eu posso fazer com isso? Né? Não, eles têm bastante material, eles têm alguns empresários que eles entrevistaram e que deram ótimas entrevistas. Isso era 2015 para 2016. Ótimas entrevistas, e eu acho que a gente consegue transformar isso num produto digital. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Me coloca em contato com os meninos. Ele me colocou em contato com o Thiago Mena, que tinha um projeto chamado Banda Louca Liberal. Ele pegava uns trio elétricos e ficava tocando trompete nos impeachments, assim, né? Eu falei, eu vou olhar o que esse cara tem pra me mostrar. E eu me surpreendi. As entrevistas foram muitíssimo bem coletadas. E tinha um pessoal... não vou lembrar exatamente quais foram as primeiras entrevistas que eu vi, mas tinha uns caras, tipo... um empresário da Tramontina, que é do Sul, né? O pessoal falando sobre liberdade, sobre o tamanho do Estado, sobre impostos. Eu falei, caramba, isso daqui poderia se tornar um grande produto. E aí nós sentamos, conversamos, decidimos aumentar o número de entrevistados e fazer um documentário. E surgiu o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, para quem não sabe, foi um congresso. Nasceu na internet, foi visto por mais de 20 milhões de pessoas até. Nossa! Se não me engano, hoje em dia já bateu esse número. Talvez tenha batido até mais. Na época, era 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas assistindo cada vídeo. E isso era muita gente para um tema político. E acabou que deu muito certo. E nós vendíamos as gravações para quem não pudesse assistir na hora. Foi um produto que faturou aí bastante dinheiro. Mais de R$1 milhão nos primeiros dias de funcionamento, e a gente nem esperava tudo isso. E aí foi quando nós decidimos fazer 4 capítulos e pedir o impeachment da Dilma. Quando justamente nós estávamos nos finalmente do nosso produto. E eu falei pra galera, cara, a gente tem que criar um capítulo chamado impeachment, vamos pra cima. E era uma ideia meio... todo mundo na hora, ao mesmo tempo. Temos que fazer um capítulo chamado impeachment. E aí eu coloquei na ideia de que a gente tinha que colocar em salas de cinema para ter um branding mesmo, físico. Hoje em dia chamaria de transmídia, né? Não, vamos pegar salas de cinema, a gente aluga a sala, divide pelo número de assentos e coloca as pessoas lá dentro e fotografa, né? E eu tenho essas fotos, eu tenho uma foto minha no celular até hoje, assim. Eu tirei a foto, a sala cheia, passando... E nessa hora, eu mandei a mensagem pro meu pai. Pai, tu não sabe, cara, mas olha o que aconteceu. Milhões de pessoas dentro, demos certo, a empresa cresceu, tá crescendo, é só o começo, eu sou muito novo, vamos pra cima, vou fazer o próximo. E as salas estão lotadas, e tô muito realizado. Eu não vou mais continuar fazendo faculdade. Deu todo, né? É que nem você liga pra sua filha e fala só um monte de notícia ruim e no final você conta o que você quer contar. E aí eu lembro que ele só mandou tipo umas 3 palminhas assim. Foi no WhatsApp isso? Só no WhatsApp. Aí eu falei, cara, bom, depois a gente fala sobre isso. E ficamos anos sem falar sobre isso, né? Então, essa foi a minha experiência com a faculdade.